Morena FM. Mesa pra dois. No ar? Ah, já estamos no ar. Sim. Boa tarde, eu tô aqui com mais um Mesa pra Dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui hoje com Emerson Moza e Sérgio Sepúlveda. Tava se recuperando de um troço aí, mas a gente não vai contar não. É melhor. Hoje o negócio é meio diferente aqui no Mesa pra Dois, porque eu vou ficar do outro lado da força. Eu vou. Diz ele. Hoje quem vai entrevistar ou comandar o papo, porque não é entrevista, é papo, né? Isso. São os dois caras da Súria, Emerson e Sérgio. E depois no final a gente vai contar um pouco sobre como vai ser o evento da Súria lá. É com vocês, bicho. Formule a eu pergunta. Aqui sou convidado hoje. Formule a pergunta pra gente fazer pra você. Eu sou convidado, não sei de nada. Ô Marcel, antes de vir pra cá, eu tava aqui no carro pensando, né? Pra bater o papo com o Marcel, conseguir chegar até Marcel, foi um pouco difícil, né? Por quê? Né? Porque você fala muito. Uau! Né? Aí eu fui pra. Eu falo muito, imagine. Não, o mais acessível pra mim foi Luiz Ribeiro, né? Porque Tamara eu descobri porque as duas sessões eu não consegui. Nem o talk show, nem o podcast. Porque Tamara fala tanto que não dava pra mim conseguir penetrar em Tamara. Mas se você vê o que penetrar, eu falo com o que o Luiz na fala, fala. na média fica bom. Na média fica equilibrado. Bom, boa tarde aos ouvintes, né, Sérgio? Isso, os ouvintes da Rádio Morena. Gratidão por poder, Marcel, nos abrir esse espaço pra gente poder falar do projeto da Súria e também de ter, assim, a satisfação dele poder participar no Súria Talk Show, né? E aí ao som do Guns N' Roses tocando no celular dele. Gente, nesse momento. Gente que sabe que eu tô no programa, mas liga assim mesmo. E então, assim, a gente, ao convidar Marcelo Leal para o Súria Talk Show, que é um programa onde as pessoas contam suas histórias, né? Súria Talk Show contando sua história, quem convidou foi você, não foi, Sérgio? Foi. Marcel já é amigo de longas datas, né? Mas até isso a Súria promove na vida da gente, né? Me aproximar mais de Marcel, né? Fazer essa amizade se estreitar mais. Porque a gente fica distante no dia a dia, né? Não tão distante, porque a gente tá tocando aqui na Morena, né? Sim, tocando, vocês tocam direto, né? Mas Sérgio falou uma coisa interessante, assim, a minha relação com o Marcel, eu sempre tinha aquela gratidão por ele poder ser um cara que teve um olhar pra divulgar a arte. Mas a gente não conversava coisas assim do dia a dia, da vida, né? Os causos, né? Ele ter contado foi uma surpresa pra gente, né? As histórias dele, né? História tem de monte, né? Tem uma tonelada de história. Agora, vocês conseguiram ali fazer essa história vir pra superfície. Uma coisa que eu tava notando lá naquele dia é que, assim, aqui é um bate-papo, como lá também é um bate-papo. Sim. Só que aqui é um bate-papo muito em cima de coisa atual, muito em cima, né, do que cada um tá fazendo, etc. Lá, quando vocês começaram a remexer porque a gente falou de tempo, a gente falou de arte, né? Aí, de repente, do nada, a história veio pra superfície. Eu acho que a maneira como é feita o talk show da Súria, pescando muito assim no íntimo da pessoa, acaba ativando essas memórias, entendeu? Como a Tâmara observou também. Isso, Marcel, né? E eu tava comentando com o Emerson, quando eu tava em casa vendo o podcast da Tamara, né, com você e o Emerson aqui, em dado momento eu percebi o quanto tá sendo benéfico, né, tá fazendo esse talk show, e vendo que ele dá um resultado extraordinário. Principalmente o que Tamara falou, né, a respeito do que mudou na vida dela. Durante e depois, né? E eu percebi a mudança, e foi muito rica essa mudança, porque eu vi Tamara assim, sabe, se despir. Opa, que história é essa, rapaz? No bom sentido, se despir, né, e de mostrar realmente a alma dela verdadeira, né? Certo. O ser, o eu dela, né? Porque na vida, como ela própria falou, né? A gente, para cada situação, a gente tá com um eu diferente, né? E às vezes a gente se perde das máscaras. Das máscaras, a gente se perde no meio do caminho, né? A gente vai se afastando da gente. Eu não costumo usar máscara, não. Mas não é por nenhuma questão de consciência nem nada, é por praticidade mesmo.
Eu acho que dá trabalho demais ficar usando máscara. E como dá, né? Você se posiciona assim, você acha melhor, né? Eu acho mais prático. Porque eu sou desse jeito. Gosta, não gostou, tchau. Gostou, fica aqui, vamos fazer amizade. Por que você aceitou de fazer o talk show com a gente assim? Já que você disse que tem uma certa timidez pra contar coisas. Não, eu tenho timidez pra contar coisas desse tipo, né? Eu aceitei porque a gente ia conversar de tempo, de arte, de música, de coisas que eu Foi a conexão conversar foi essa? mesmo. A conexão foi essa. E eu adoro bater papo, né? Independente de ser num show ou numa mesa de bar, tanto faz. Eu quero revelar uma coisa pro senhor aqui. Revele. Pra você e pras pessoas que estão ouvindo, né? Você se operou não, né? Não, eu mudei de sexo, não. Era isso. Ó, o talk show, ele tem alguns elementos que eles não são revelados, porque precisa a pessoa chegar e vivenciar as coisas. Mas a gente pode dizer que o talk show é um divã também. Entendeu? Naquele composição formato. ali, naquele formato. A gente não pode chegar pra pessoa e dizer, você vai pra um divã, mas assim, cria-se um ambiente, uma psicosfera tão legal que a pessoa nem percebe que está sendo filmado. E já é um ponto, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso. O outro é que você está num ambiente artístico. Isso já cria uma conexão com o coração, entendeu? As pessoas estão ali para não ver aquelas câmeras de estúdio, de TV, né? Então eu acho que é um outro elemento importante. E o terceiro é o interesse que a gente tem nas pessoas. A gente quer ouvir as pessoas. Não importa se está gordo, se está magro, se é rico, se é pobre, ou, enfim, a classe, como a própria Tamara falou, que ela se despiu disso. Você percebeu na fala dela que ele chegou num ponto da entrevista dela, a Tamara, que ela disse assim, chega, não quero mais ficar aqui montadinha com coisas já pré-montadas para saber o que eu vou responder. Ele tem interesse em mim. Vou relaxar e aproveitar. Você acha que isso também... No meu caso não, porque eu já cheguei relaxado. Você é comunicador, né? Mas eu entendo o que a Tamara falou, porque deve ter sido o mesmo caso de Luiz. Sim, né? Luiz passou por a pessoa esse chega com suas máscaras, no bom sentido, né? com sua adequação à sociedade. Isso. E aos poucos a máscara vai escorregando, daqui a pouco ela cai e a pessoa não se sustenta por ali muito tempo, né? Naquela configuração não, porque é como o Emerson falou, você tem ali Emerson segurando o violão, que mesmo sem tocar, já passa pro cérebro uma mensagem. Exatamente. Né? Tem o fundinho musical ali de nosso maestro. Que é uma musicoterapia aqui, a câmera fica quieta no canto. Quase em off ali, né? A pessoa fica num sofá, que é confortável e tal, a iluminação é legal. Então eu acho que tudo isso, no meu caso, acrescentando o fato de ter café, né? Mas eu acho que tudo isso ajuda, porque assim, no dia a dia a gente nunca para pensar no que a gente já fez. Eu parei uma vez porque eu estava achando que não tinha feito nada interessante na vida. Teve um dia que eu pensei isso assim do nada. Né, a gente, né? Eu pensei isso assim do nada. Pô, eu não fiz nada assim tão interessante. Queria ser piloto de Fórmula 1, queria ser um monte de coisa. E acabei não fazendo nada interessante. Aí quando eu falei isso, começaram a aparecer lampejos de memória. Falei, mas peraí, pô, eu subi o Pico das Agulhas Negras 5 vezes. Fui de um pico pro outro numa cordinha pendurado. Eu viajei por um monte de lugares, conheci coisas estranhas, fui em Milagres, que é um lugar esquisito aqui na Bahia. Esquisito no seguinte sentido, é um lugar que está ainda no século passado. São casinhas modestas, cabra para todo lado. Milagres é a região da Chapada? Perto de Jequié, perto de Jequié. E aí você tem o seguinte, a frente de Milagres fica do lado normal do estado. O fundo de Milagres é o sertão. O sertão, ele encosta na beira da cidade, assim, no fundo. Então você entra na cidade, atravessa ela, tem uma gruta lá grande, tem um monte de cabra que não acaba mais. E aí quando você chega do lado de trás da cidade, você dá de cara com aquele poeirão vermelho. Então você percebe isso geograficamente mesmo. Geograficamente você vê a Caatinga. Nossa, que interessante. Entendeu? Então eu pensei assim, pô, nem todo mundo teve experiências como essa, nem todo mundo subiu o pico, nem todo mundo fez isso, aquilo. Aí eu comecei a perceber que eu tinha feito coisas interessantes. Então assim, no dia a dia você nunca lembra dessas coisas. E quando você estava contando, né? E ali vocês conseguem dar uma puxadinha. Quando você estava contando, mas voltando aqui,
Tamara falou uma coisa também bem importante, que ela disse que cada vez que ela falava de uma situação vivenciada lá atrás, ela se deslocava emocionalmente para a situação e ela se via como aquela pessoa daquele tempo. Você também tem isso, quando você conta a história, você vai para aquele tempo lá? Mais ou menos, mas é um negócio um pouco diferente, porque para mim, e eu não sei por que isso acontece, para mim tudo aconteceu ontem. Mas não estou falando isso retoricamente, estou falando que para mim, a minha percepção é que tudo que eu fiz foi ontem. Então não tá foi bem presente, né? 10, 20, 30 anos atrás, foi ontem. Eu já retomei uma conversa com diferença de 5 anos com um primo meu. Eu encontrei ele 5 anos depois e falei, não, lembra disso aqui? Na verdade eu gosto desse jeito. Era a continuação de uma conversa de 5 anos atrás, porque pra mim não foi 5 anos, Que foi memória. ontem. Entendeu? A minha memória ela é meio estranha nesse sentido. Eu não tenho essa sensação de espaço. Pra mim é passado. Espaço de tempo. Sim. Pra mim tudo foi ontem. Jupará foi ontem, Inglaterra foi ontem, aquela viagem maluca foi ontem, foi tudo ontem. Mas você sabe que Entendeu? dizem que no tempo A real... Tamara não, a Tamara ela tem essa noção da distância do tempo. Dizem que no tempo real que existe o relógio do tempo esse que a gente vê, e o tempo mesmo, tudo é registrado e não tem passado, nem futuro, nem presente. É tudo o que é. Eu já li muito sobre isso e encaixa mais ou menos no como eu me sinto. Pra mim tudo foi ontem. Então, na verdade, não tem ontem nem amanhã, é tudo hoje. Tá registrado aí, né? Tá tudo junto. Marcel, quando você falou em milagres, eu lembrei de um episódio agora de minha mãe. Ela viajou para Boipeba e na volta eles passaram por Cairu, para conhecer Cairu. Diz que uma igreja muito antiga, estava lá fechada, não tinha acesso, né? E outra coisa que ela falou, meu filho, que cidade estranha, você não viu um pé de alma na rua. Onde é que fica isso? Cairu aqui, Cairu. perto de E Valência. não é tão pequena pra não ter ninguém na rua assim. Pois é, disse que não fica ninguém na rua. Ela achou totalmente estranho aquilo. Bom, na Espanha, depois do almoço, você não vê ninguém. Qualquer cidade da Espanha. diferente dos Eles tiram a horários lá, cesta né? Eles tiram a cesta até o fim da tarde. Aí fica tudo vazio. E uma cidade bem antiga, né, Cairu? Cairu é bem Histórica, antiga. né? Que assim, quando eu falo de fazer coisas interessantes na vida, as pessoas às vezes pensam só em coisas grandiosas, né? Não, o cara subiu no foguete, fez sei lá o quê. Mas certos lugares que a gente visita, eles têm um impacto na gente grande, como Milagres. Milagres tem um impacto. Milagres deve ter meia dúzia de moradores. Qual foi o impacto, além da coisa dessa divisão Bom, geográfica? primeiro foi uma viagem meia doida, porque eu tava batendo papo com 2 amigos no antigo Caçoar, Gildásio, que tocava muito violão, Caramba, caçoar. e Sérgio, que tinha gráfica aqui em Itabuna, e do nada, eu não lembro quem dos 3 falou isso, mas alguém falou, bora conhecer Milagres. Aí todo mundo ficou assim, mas Milagres é onde? Depois de que é? Bora, entramos no carro e fomos. Foram assim? Cara? Assim, Que aventura. Gildásio foi tocando daqui até lá. Nossa. Lá em Milagres, ele passou por uma casa, viu um violão antigo, um Digiógio bem antigo, umas fitinhas penduradas e tal. Falou, rapaz, isso aqui é o violão de Lampião. Registraram, filmaram, fotografaram. Nada, a gente estava só curtindo, ninguém pensou em nem fotografar nem nada. Aí ele falou assim, isso aqui parece um violão de Lampião, rapaz. Deixa eu entrar aqui. Aí pediu para ver o violão. Aí tocou, rapaz, que som bonito esse violão. Você me vende? Comprou o violão. Veio tocando ele na volta. Entendeu? E toda a atmosfera de Milagres é um negócio meio de filme. São poucas pessoas, são aquelas casinhas bem modestas, com aquela mancha de umidade na parte de baixo, sabe? Muita cabra, que é um troço que impressiona, porque qualquer lugar que você olha tem uma cabra. Ele já tinha Tem um ido lá cabrito. antes? Ele já conhecia a cidade? Rapaz, eu acho que nenhum dos 3 tinha ido lá. Eu não sei quem foi que teve essa Como é ideia. que foi isso assim? Foi um negócio cósmico, sabe? Surgiu assim e a gente foi. Ô Marcel, você já teve algum dado momento assim de sua vida que você chegou em determinada cidade ou local e você para assim e ficar com aquela sensação, rapaz, já estive aqui, esse lugar aqui Rapaz, não me é estranho. Teve 2 cidades, mas eu vou contar depois do intervalo, porque essa parte vocês não comandam. Vamos pegar um café, vai daí, Paulinho. Morena FM. Mesa para 2.
Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcelo Leal, hoje sou entrevistado. Quem tá comandando aqui é Emerson Moza e Sérgio Sepúlveda, os caras da Súria. Vamos ficar em silêncio para ver se ele aguenta. Eu posso ficar falando aqui o dia todo. Eu tenho certeza disso. Só que a responsabilidade de comandar é de vocês, então perguntem. Amigo, você tinha feito uma pergunta, né? É sim, a pergunta que saiu do primeiro bloco pro segundo agora foi que eu perguntei para Marcel se ele já chegou em algum lugar, em determinado local, e sentiu uma familiaridade ali, né, com aquele ambiente. Eu disse, já estive aqui, agora nunca estive em corpo físico, mas eu estive aqui. Eu já conheci centenas de cidades, de países diferentes, mas só 2 lugares eu tive essa sensação. O primeiro foi em Londres, quando eu fui para lá. Só que eu achei que essa sensação que eu tive já no aeroporto, eu achei que era reflexo de eu ter estudado muito sobre Londres antes de ir para lá. Eu não queria cometer as gafes, eu queria conhecer a cultura, para não chegar lá como um turista. Eu ia fazer um curso lá, não queria fazer um curso como um turistão, né? Então eu achei que essa sensação fosse reflexo disso. Só que conforme eu fui conhecendo a cidade, quando eu estava com folga, eu pegava um metrô para qualquer lugar sem olhar e descia numa estação aleatória para conhecer o bairro. Conheci muito de Londres assim. E eu descia nos lugares, e aí aquela sensação de que já sabia que isso estava aqui, já sabia que isso era assim. Todo lugar que eu ia, eu tinha essa sensação forte de que eu estive aqui ontem, né? Que é inclusive uma das coisas que me convencem de que existem várias vidas. Isso. Eu tenho que ter estado naquele lugar em outra vida. Você já foi também em sonho? Não, em sonho não. Em sonho tem uma coisa diferente que eu vou te falar já. Mas só para completar a pergunta, a segunda cidade foi Los Angeles. Sim. E Los Angeles foi estranho. Que assim, na Europa eu prefiro andar de metrô e de trem. Sou apaixonado por trem. Fora da Europa é obrigatório você andar de carro, porque o transporte não é legal, de trem nem de metrô. Então eu fui para Los Angeles, já fui alugando um carro. Na época você não tinha Google Maps, você tinha que ter um mapinha mesmo. Eu olhei no mapa mais ou menos para onde eu ia, saí com o carro do aeroporto e tudo parecia coisa que eu tive lá ontem. Déjà vu, né? E foi muito estranho, mais estranho ainda, porque teve uma hora que eu virei para Sandra e falei, eu acho que tem um shopping depois daquela esquina. E tinha um shopping depois daquela esquina. É um negócio muito surreal. Isso aconteceu nessas 2 cidades, Londres e Los Angeles. Sim. Entendeu? Eu tenho que ter morado ali em outra época. Não tem outra explicação. Agora, em sonho, tem um lugar que eu já fui várias vezes, não faço a mínima ideia de onde é. Eu nunca repete esse mesmo sonho, mesmo nunca local, tive fisicamente, né? Lá. É uma cidade antiga, pendurada no morro, tipo aquelas cidadezinhas do litoral da Itália. Sim. Cheio de casinhas no morro. É tipo aquilo, mas não sei se é Itália. Não conheci nenhuma cidade desse tipo. Aí no meio da cidade tem um lago. E eu sempre estou numa parte alta da cidade vendo esse lago, cheio de gente, barquinhos, não sei o que, o pessoal na margem curtindo ali e tal. E essa cidade assim, ela já apareceu várias vezes em meu sonho. Já andei pesquisando no Google Maps cidadezinhas da Itália para ver se era lá. Não achei nenhuma com o mesmo formato. A gente tem algumas explicações aí de cunho assim, metafísico. Pode ser algum lugar que eu já fui em outra vida. Que pode ser nesse sentido de você já ter vivenciado outra vida, como pode ser no sentido que o Sérgio falou, você deslocar e ter visitado enquanto... Pode, mas onde é que fica essa cidade? Pelo amor de Deus, alguém me avise para mim ir lá. Eu tenho que eu gostaria de ir fisicamente nela. Tem um local que eu vou sempre no mesmo lugar, é um lugar que tem não é lago, é água salgada. Eu sempre tenho uns barcos. Oceano. Sempre estou nesse local, né? Pessoas que eu não conheço, sempre estou lá e repetidas vezes esse sonho. Eu fico perguntando por que isso, né? O que quer me dizer isso? E você nunca viu nenhuma foto de lugar parecido? Também não, nada. Marcelo, eu estou pretendendo aqui
fazer uma abordagem a respeito do Surya Talk Show contando sua história. Você consegue ver histórias sendo expressadas de maneiras as mais diversas, tipo alguém que está tocando como se estivesse contando uma história, alguém que está fazendo uma encenação, em algumas músicas eu acho que faz parte da história do cara. Sim. Algumas músicas, quando eu tô ouvindo, eu falo, rapaz, isso aí deve ter sido vivência do cara. Mas não é muito comum, não. Uma coisa que você falou de teatro, eu lembrei de outra coisa, mais ou menos correlata, que é o seguinte: eu sempre consigo enxergar o ator por trás do personagem, sem fazer esforço nenhum, é só uma coisa natural mesmo. E eu acho meio estranho, porque eu gosto de ficar imerso no filme, na peça, seja lá o que for. Eu, quando assisto um filme, eu entro no filme, eu esqueço tudo que está em volta. E mesmo assim, de vez em quando eu falo, vejo uma coisa aqui, um tique ali, né? Agora, esse negócio de história pessoal, eu imagino que boa parte das músicas tem alguma coisa de história pessoal do cara, né? Como Menino do Rio, de Caetano, que ele já contou a história algumas vezes. Eu acho que sempre tem alguma coisa por trás, mas não é uma coisa que eu fico pensando assim direto, não. Talvez eu não tenha sido tão assim, eu não tenha conseguido me expressar tão bem, ou passar a ideia tão bem. Essa coisa da história é uma coisa oriunda, né? Já vem de tempos atrás, né? Desde que a humanidade vem se estabelecendo, ela vem contando sua história através dos... Você está falando em história, né? Vindo desde lá de trás. Lá de trás. Então, assim, a gente tem maneiras de contar história, são manifestações, né? De uma história, que pode ser através de uma dança, de uma pintura, um Masterchef fazendo uma comida ali, tem uma história, tem uma coisa, um sentimento por trás daquilo ali. Pra mim, o pessoal que tem talento não conseguiu esse talento agora, veio de outra vida. Coisa inata, né? Porque não dá pra entrar na minha cabeça um cara de 6 anos, 7 anos pegar um violão e sair tocando, ou pegar um piano e sair tocando. Não entra na minha cabeça, é um negócio absurdo na minha cabeça, né? Mozart tocava com 3 anos, compôs sinfonia com 6, e não é fez uma brincadeira em sinfonia, não, a sinfonia é de verdade, com 6 anos. Então, assim, pra mim, tudo isso vem de outras vidas. O cara vem se aperfeiçoando em outras vidas, entendeu? E na próxima vida o cara vai tocar melhor ainda. Você, não sei, não dá pra ficar melhor que isso, mas o cara vai, cada vida ele vai atingindo um nível maior, entendeu? A gente chama isso de ideias inatas, né? Que a pessoa já traz um seu arcabouço histórico, um conteúdo, né? Tipo, uma pessoa que fala uma língua, uma outra língua, de repente, já tem na matriz dela aquela. Eu acho. Aliás, eu defendo uma ideia de que todo mundo sabe falar todas as línguas, só não sabe que sabe. Exato. Quando ele aprende é porque ele está percebendo que sabe. Mas não tem o budista lá que ele não falou isso? A diferença entre ele e o discípulo dele? Sim. Ele falou que a única diferença é que você não sabe que sabe. Né? E teve uma palestra de Enéas, ele deu uma palestra para alguns médicos. Ele falou que num cromossomo humano, apenas no cromossomo humano, consegue armazenar 400 mil livros de 300 páginas. É coisa, né? Um HD, né? Que HD, né? O nosso quantos teras, né? É de coisa pra caramba, né? E aquilo que Tamara falou, que assim, porque pra nós foi uma incógnita, a gente não sabia realmente o que ela tinha sentido fazendo talk show. Ela revelou muito naquele podcast. Pra nós ainda era uma incógnita, né? O podcast é bem revelador. Ela falou assim, teve o antes, o durante e o depois. Pra você foi assim também? Não. No durante já realizou. Não, porque eu fiquei tão à vontade que era como se fosse o antes e o depois, tudo junto. Tudo junto, né? Porque assim, no caso da Tamara, tem que ter o antes e o durante e o depois, porque ela começou com máscara, tirou a máscara. É isso aí. E depois percebeu que tirou a máscara. Isso. São 3 estágios. É isso aí. Eu, como ando sem máscara, pra mim foi uma coisa só, entendeu? Agora, uma coisa que o Surya provoca é você sair lembrando de outras coisas. Porque abre um depois que sai de lá. Ô Marcel, você cutucou as memórias, aí pronto. É isso aí. Me diga uma coisa assim, até pra
a nível assim de nós aqui, eu e Emerson da Súria, o que foi que nesses momentos do seu talk show que você depois teve reflexo, que você sentiu que mudou alguma coisa em você? Depois daquele talk show? Não, mudar não, mas me fez lembrar de várias outras coisas interessantes. Sim. Que eu não costumo lembrar, fica guardado lá, né? E dá a devida importância, né? Na história, né? Não. Eu acho que a história da pessoa, tudo que acontece com ela é importante. Sim. E tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, mas eu me dei mal, fali, quebrei perna, bati a cabeça. Tudo tem um lado bom. Sim, eu sempre vejo assim, dessa forma. Sempre vejo assim. Então, assim, tudo que a gente fez na vida, pra mim, se fosse fazer de novo, tinha que fazer igual. Os problemas. Mesmo tendo a consciência tudo, dos mesmo erros. tendo a consciência. Eu sei que eu fazendo isso eu vou me estrepar, mas eu acho que tinha que se estrepar de novo. Por quê? Porque essas coisas te ensinam outras. Eu vou dar um exemplo prático. Teve um ano que eu tava chateado porque Itabuna estava perdendo um dos eventos mais importantes dela, que era a Expoíta. A Expoíta estava abandonada já há 2 anos. Eu resolvi fazer de novo a Expoíta. E me dei mal. Primeiro porque tinha gente junto comigo que se aproveitou. Segundo porque choveu pra caramba durante a Expoíta. Caiu o mundo de água. Eu tomei um prejuízo monumental. Podia ter feito como muita gente faz por aqui, de dizer, tive prejuízo, não vou te pagar não. Mas eu fiz questão de pagar cada compromisso. E aí nessas, primeira coisa boa, apareceu uma lista de gente que vale a pena e gente que não vale a pena. Foi a primeira coisa. E essa lista é valiosa. Me livrei de um monte de gente que eu poderia passar anos me enganando com as pessoas. E valorizei aquele pessoal que mostrou que é outra coisa, está um nível acima. Né? Então assim, tudo tem um lado bom. Eu passei anos pagando minhas dívidas. Sim. Mas fui extraindo coisa boa. A experiência foi agradável, a experiência foi legal. Ô Marcelo, mas você sempre foi assim? Legais. Você sempre teve essa perspectiva. Eu pelo menos só comecei a ter esse olhar hoje mais maduro, né? Eu acho que desde os 18 anos, mais ou menos. Então desde você é um cara viagem. Diferenciado, Marcelo. Desde aquela viagem. Eu acho que desde aquela viagem maluca. Mas porque tem gente que aprende rápido mesmo a coisa, né? Porque esse negócio também de não ficar fixado no prejuízo faz parte daquela resiliência. Sim. Eu não posso mudar isso, então me adapto e sigo em frente. Com certeza. Entendeu? Ao invés de ficar se lamentando. Eu estava comentando esses dias sobre o racismo contra Vini Júnior. Né? Vini é um garoto, ele tem 22 anos. Né? Não dá para esperar que ele lide direito com isso. Né? É um bullying tipo bullying de escola. Mas se eu pudesse dar um conselho para Vini, era de ignorar tudo isso. Porque cada dia que ele passa retado com isso, chateado com isso, reclamando disso, é um dia que ele não viveu. Perde energia, né? São horas que ele poderia ter usado para jogar videogame, comer alguma coisa, bater um papo, assistir um filme, ler um livro, passear. Ele não fez nada disso para ficar chateado e revoltado e reclamando porque o cara chama ele de macaco. Ele é macaco? Não. Então para que ele vai se importar? Eu cansei de ser chamado de cabeça chata lá em São Paulo, simplesmente porque era do Nordeste. Eu nunca liguei para isso. Porque você perde tempo, aquela conversa que teve no podcast. Tempo é um troço que você não sabe quanto você ainda tem. Aí você passa esse dia aqui todo emburrado porque alguém disse que você é feio, bobo, chato, idiota. Aí você morre hoje à noite. Você desperdiçou seu último dia. Entendeu? Eu vou fazer um intervalozinho. Vocês precisam perguntar mais, tá? Não, mas vai daí, Paulinho. Daqui pra frente a gente vai lascar. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu, Marcelo Leal, estou aqui hoje sendo entrevistado por Emerson Moura e Sérgio Sepúlveda. Eu só quero fazer um parêntese aqui, porque Emerson comentou de um show que não tinha ninguém e foi feito o show do mesmo jeito.
E eu lembrei do seguinte, eu não lembro quem foi o artista, mas foi um cara grande, foi tipo o Rolling Stones, o U2, foi um desses grandes. O cara foi fazer um show num lugar e esqueceram de divulgar o show. Quando ele chegou lá, tinha meia dúzia de pessoas. Aí o produtor veio já para cancelar o show. Ele falou, de jeito nenhum. Esses 6 que vieram aqui para me ver, eu vou tocar para eles. Fez o show inteirinho. Esse show, Marcel... Porque para ele não interessa. Vou lhe dizer, é um cara, mas pagou, veio aqui para ver ele, fez o show. Esse show que nós fizemos na Expo Ita, nesse tempo aí, foi bem interessante, porque eu levei uma equipe para filmar. O meu objetivo era filmar. Desce um morro, 100 ou 500 pessoas. Mas tem uma situação muito interessante, que a gente já foi tocar lá para 4h30 da manhã, né? E tinha um cara que ficou na frente do palco, do começo do show até o fim do show. Ali, ó. Um cara aleatório, assim? Ficou ali. Quando terminou o show, ele fez: uhul, saiu, eu assisti o seu show. Eu falei, gente, o cara valeu por 1 milhão de pessoas, porque ele ficou tanto tempo ali, ó, ligado e ó, curtindo o show. Você sabe que tem shows que são especiais, independente do público e do local. Eu sou doido para encontrar com o Lulu Santos, só para falar para ele que o maior show que eu vi dele foi aqui em Itabuna, no Parque Exposições, debaixo do maior temporal do mundo. Eu tava nesse show. Você tava no show? Com ele, né? Você lembra que ele acabou o repertório dele, entrou pelo de Lobão, pelo de Paralamas. Ele tocou umas 3 horas. O Nico Rezende tava tocando com ele, não tava? Nico Rezende? Não lembro. Eu lembro que Lulu... Arthur Maia tá tocando. Eu lembro que o Lulu tinha 1 hora de show e acabou fazendo umas 3, porque ele acabou todo o repertório dele, aí começou a tocar Lobão. Ele tava afim de tocar mesmo. Tava... Não, é que a sintonia entre o público que tava foi lá, fantástica, debaixo de temporal, todo mundo ensopado, e ali sem arredar pé, a sintonia que tava com ele era um negócio muito especial. Foi o melhor show que eu vi dele, entendeu? Bacana. Aí no dia seguinte eu fui para São Paulo e sentei atrás dele. Tava ele e o produtor dando esporro nele. Oh, Maurício, você é um irresponsável. Como é que você faz um negócio desse? Você é maluco. A gente tem show no Canecão e você fica até sei lá que horas tocando debaixo de chuva. Maurício, você é doido, rapaz. rapaz. O Santos é Maurício, é? É Luiz Maurício o nome dele. Aí o produtor chamando ele de Maurício. E que é um irresponsável, que tinha show, ia ter que cancelar o show no Canecão, porque você ficou debaixo d'água e ficou rouco e não sei o que, não sei o que. O cara falou pra caramba. Aí depois de meia hora de esporro, Lulu Santos vira pro cara e fala assim: mas tava bom demais. Eu achei incrível aquilo. Bacana que a gente tá falando. Então o show tem essas coisas, entendeu? A gente tá de falando mágica. um tanto de assuntos aqui, Marcelo, e tudo isso compõe histórias, né? Situações vivenciadas que tem um valor. Esse show faz parte da minha história. É uma coisa marcante. Teve uma coisa que você falou quando a gente tava fazendo o talk show, talvez depois você tenha dito isso. Porque o Marcelo é o nosso conselheiro, né? Parceiro e conselheiro no projeto Talk Show. Eu não, palpiteiro. E você disse assim: olha, você vai lidar com situações diversas. Pessoas que são mais tímidas, vão ter resistência de falar. Pessoas que acham que não tem importância a história. E tudo isso é um desafio para nós da Súria, né? De trazer essas pessoas e mostrar que ela é capaz. Porque essas pessoas, elas conseguem falar dentro de casa para alguém. Ou com amigos. Consegue, então Porque tem aquele lance também que eu tava comentando. Eu nunca contei essa história pra minha família. Sim. O Luiz também disse que nunca contou algumas pra dele, né? Porque, sei lá, acontece assim. É uma das coisas que o Luiz falou. Mas, por exemplo, o cara conversando com amigos, as histórias saem fácil. Aí quando chega num lugar desse, entrevistado, aí trava. Um dos desafios da Súria Talk Show, da agência que promove esse conteúdo, né, das pessoas contarem sua história, e a gente cria um clima que favorece as pessoas contarem história, é esse desafio de convencer as pessoas que ela não precisa ser uma artista para contar a história dela. Esses dias um rapaz contou uma história tão interessante. Envolvido nessa coisa do talk show, a gente tem atraído muitas pessoas que contam histórias pra gente assim, em situações as mais icônicas, né? E ali, se tivesse uma câmera filmando, já tinha um talk show pronto. Eu já vejo as câmeras. Agora a pessoa começa a contar a história. Esses dias um cara bateu na minha porta e disse: eu quero falar com você. Ele é um lavador de carro. Ele falou assim: desça que eu preciso falar uma coisa pra você. Eu falei: tá bom, pode ser, né? Aí ele falou assim: meu Deus, começou a chorar copiosamente. Olha só que história. Ele falou, ele pegou e tirou do bolso dele uma camisa de basquete e falou:
eu já fui jogador de basquete, já ganhei campeonato, hoje eu sou lavador de carro. E um amigo guardou essa camisa, que quando eu tinha 13 anos eu ganhei o campeonato, e hoje ele me deu essa camisa. E eu fiquei muito emocionado, porque eu lembrei daquele tempo e comecei a me perguntar onde foi que eu me desviei na vida. Porque ele enveredou pelo campo das drogas. Então você vê o poder da história, da pessoa reconectar com si. Você não viu Tamara comentando que eu perguntei pra ela se ela tinha noção dos momentos exatos em que a vida dela foi para um lado ou para o outro? Ela falou isso. Pontos cíclicos na vida, né? Ela sabe exatamente onde eu sei exatamente quando foi que a minha vida, ao invés de eu ficar em São Paulo, foi voltar para cá. Ao invés de ficar em Londres, foi voltar para cá. Eu tenho noção de todos esses nós no caminho. Esse percurso você faria novamente de montar uma rádio digital, o projeto Jupará? Eu faria tudo exatamente igual, com os problemas, com tudo igual. Com mais maturidade hoje também, né? Mas eu faria tudo igual, com os problemas, com as perdas, com os ganhos, com tudo. Entendeu? Eu acho que se eu vivesse, vou viver, mas não vou cometer esses erros aqui. Primeiro, o resto não seria igual. As coisas boas não seriam iguais porque você mudou as ruins. Sim, sim. E você podia cometer outros erros, ter outros problemas, né? Outros prejuízos. Que faz parte das lições. Eu adoro a minha vida, adoro minha vida toda do jeito que ela foi. Então eu não trocaria de jeito nenhum. Então a vida de Marcel hoje, né, é o resultado de tudo que aconteceu. Exatamente, positivo e negativo. Da parte positiva e da parte negativa. É a soma, né? A soma de tudo ali. Entendeu? É esse Marcel hoje que a gente conhece. É resultado de tudo. Acho bacana que agora ele não tá mais William Bonner, agora ele tá natural. Eu só tenho que explicar pro pessoal que minha voz deve estar meio estranha, porque eu tô com o nariz entupido aqui desde cedo. Ninguém tá percebendo. E o que é que você diria assim, pra uma pessoa que tem essas objeções do tipo: eu não tenho história pra contar, eu não sou importante, eu não tenho 2 milhões no Instagram? Todo mundo tem história pra contar. Se você chamar qualquer pessoa aqui da rádio, tem história pra contar. Você sair na rua, abordar a primeira pessoa que passar, tem história para contar. E essa história? Às vezes a pessoa não sabe que tem história para contar. Exatamente. Justamente porque a gente acha que foi tudo natural, foi tudo, nada é especial, nem nada. Para ele, mas pra gente pode ser especial, né? Teve uma pessoa que me disse assim: Sérgio, pra que eu vou contar a história se Deus já sabe da minha história e eu sei de trás para frente a minha história? Porque Deus não é fofoqueiro e não conta pra ninguém. Não é isso? Por isso você tem que fazer isso, falar a sua história. Você é uma figura. E outra coisa, quando a pessoa está contando a história, eu e Sérgio, a gente já sabe disso, a gente tem convicção disso porque a gente passou por essa situação. A gente tem certeza que quando ele está contando a história, em primeiro plano, não é para as pessoas que ele está contando a história, é para ele. Então ele tem a oportunidade de reavaliar a história que ele conta e o sentido daquela história, que ele achava que era uma coisa e hoje ele, pera, mas não era bem assim, né? Então você teve momentos ali de contar a história e avaliar a sua própria história? Teve, porque eu até falei pra vocês, teve detalhes daquela história que todas as vezes que eu contei eu não lembrei deles. Eles apareceram lá. Naquele exato momento ali. Olha, momento. Que oportunidade tivemos. E detalhe assim, eu já contei essa história outras vezes, mas em nenhuma das vezes que eu contei, alguns detalhes apareceram, entendeu? E lá apareceram. E você acha que isso deve o quê? Não, são coisinhas que ficam escondidas ali na cabeça. Você está acostumado a contar aquela história e você não para avaliar ela. Ali, por algum motivo, enquanto eu estava contando a história, esses detalhes apareceram do nada. Foram puxados pelo ambiente, pela maneira de falar, entendeu? O detalhe do Pão Puma, por exemplo, apareceu lá. Do quê? Pão Puma. Eu vou explicar. Falou disso? Vou explicar para o povo, falei. Vou explicar para o povo. Não, porque assim, lembra disso? Não. Teve um dia que eu achei 10 reais, 10 reais não, 10 da nota da época no chão. Não encontrei o dono, peguei o dinheiro. Lá na situação da história? Lá naquela história. Sem dinheiro, acampado, lascado, né? Comendo com esquema de favor e tal. Achei esse dinheiro e fui no mercado. E esse dinheiro era ideal para comprar o Pão Puma. Esse Pão Puma, na verdade, era um bolo Puma. Ah, lembrei agora. Você lembrou do bolo Puma? Lembrei. Pois é, era um bolo comprido, parecendo um rocambole, assim, na aparência. E era o dinheiro certinho. Cara, foi a melhor refeição que eu fiz na vida
porque naquela situação, aquilo ali era uma bênção extraordinária. Entendeu? E esse detalhe apareceu lá. Se eu for olhar lá, tá lá. Como a história ela pode revelar um tanto se a gente tiver essa percepção, né? Então você vê, isso, que significou pra vocês? Isso é um detalhe, né, importante para mim, porque significou muito para mim aquele dinheiro achado e aquele bolo. Só que ele ficou escondido lá na memória, né? Ele não apareceu. Marcel, dado o momento daquela história ali do talk show, você contando sua história, a gente não vai contar aqui não. Se Não, você estiver curioso, você vai lá no YouTube e procura o canal da Súria. Muitas pessoas não sabiam que Marcel tinha uma história daquela, né? Sério? Muito, nem eu imaginava. E a gente não vai contar aqui. Se você estiver curioso, você vai no canal da Súria, lá no YouTube. É uma pequena parte que procura. Por exemplo, você poderia naquele momento ali, daquelas dificuldades todas que você passou, você poderia ter ligado para seu pai naquela época, né? Manda o helicóptero. Manda o helicóptero aí, entendeu? O avião, vem me buscar aqui. Resgate. Né? Vem me resgatar. Pá. Mas você não fez Quem nada seria disso. você se tivesse feito isso, hein? Você resolveu passar por aquilo tudo. Aquilo ali foi uma das coisas que essa viagem mudou para mim, foi melhorar minha personalidade. Porque eu era muito orgulhoso. Eu achava que não devia depender de ninguém. Era autossuficiente, jovem, todo jovem acha isso, né? E eu achava que eu não devia pedir dinheiro a meu pai por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha que ser autossuficiente. Autorresponsabilidade, né? E segundo, porque ele ia ficar falando disso o resto da vida. Né? Então, eu ligava pra ele e falava, não, tá tudo beleza, é porque eu tô com os amigos aqui. Mas por depois isso que eu tô você contou demorando. pra ele isso? Contei muitos anos depois. O que ele achou dessa história? Ele deu risada, porque ele falou, você podia ter pedido, eu mandava. Né? Depois você ia ficar falando. O pai né? aparece. Mas, então era isso. Eu era muito orgulhoso em relação a essas coisas. E essa viagem toda mudou essa personalidade. Eu era tímido demais, ela mudou. Eu era arrogante, ela mudou. Eu era orgulhoso demais, ela mudou. Essa viagem mudou minha personalidade quase toda. Né? Ele trouxe assim e uma com base, problemas, né? Por isso que eu digo, eu não troco meus problemas por nada. Meus problemas é que fizeram o resto da minha vida. A sua vida inteira seria diferente se você eliminasse seus problemas. Sim. E não seria melhor não, seria pior. Você vê o que é a perspectiva, né? O olhar da pessoa diante do quadro, da situação que ela está vivendo. Ele teve esse olhar para a situação e se resolveu em loco ali. Porque tem gente que ficaria, meu Deus, que desgraça, porque está acontecendo isso? Ia ficar dentro da barraca chorando, ali, porque estou sem dinheiro, porque estou com fome. Ele não ia aguentar, ia ligar pro pai. Tem algumas pessoas, seria claro, né? Que seria a primeira coisa que ela ia fazer, ligar para papai, manda dinheiro aí, entendeu? E o pior é que hoje eu, como pai, entendo né, a situação do pai. Você quer que seu filho ligue e fala, pô, tô sem dinheiro, manda dinheiro para me resgatar, né? Agora, mas na época não, na época era só filho. A história, quando ela vem para esse viés da necessidade da fé, você já se deparou com situações assim, que você teve que buscar essa fé, Eu acredito que o pai que está no céu vai me socorrer aqui. Já teve alguma situação assim de... Não, nunca apelei pro cara, não. Eu acho que ele tá ocupado demais pra gente ficar enchendo o saco dele com coisas pequenas. Mas lá no fundo você não se apoiou em quem tem pra dar? Não, eu nunca apelei pra isso, não. Em momento nenhum, nenhuma dificuldade. E como é que você lidou com essa situação assim? Vai acontecer alguma coisa? Não. Essa esperança. Eu fui perdendo aquelas características, né? Fui perdendo a arrogância, fui perdendo o orgulho. Aí fui fazer bijuteria para vender na praia com o cara que acampou do meu lado. Você tem que ver lá no YouTube a história. Não incomodou o mestre, mas você lembrou dele, né? Quando você falou assim, tô Jesus, pão e vinho. Todo o pessoal que apareceu nessa viagem apareceu especialmente para me ajudar. Você teve esse olhar, né? Eu acho. Se fossem anjos, né? Eu vou dar um intervalozinho e a gente, surpresa, vamos fazer mais um bloco. É interessante. Vai daí, Paulo. Morena FM. Mesa para dois. Estamos de volta com Mesa para Dois aqui com... Agora é o último, tá? Eu aqui tenho que falar isso. Estamos de volta com Mesa para Dois aqui, entrevistando o Marcel Leal, que nos deixou falar, cara.
Ele conseguiu deixar a gente falar, né? Tô Sérgio? sentindo um clima assim hoje, esse Marcel tá assim mais zen hoje, né? É porque eu tô com o nariz estupido. É por isso, só por isso. É só por isso, né? Meu amigo, você pagou 40 mil reais para fazer o talk show e saiu de lá satisfeito. Eu botei 40 mil, né? 40 mil, eu Dentro nem sabia que eu tinha esse dinheiro. Nós vamos encontrar algumas objeções, né? Conforme foi dito. Pessoas que acham que não é artista, que não tem história para contar, que não é importante a história, ou que não tem dinheiro para pagar. Mas o que é o valor de se fazer um talk show e contar a sua história? Depende, se eu for cobrar 40 mil, eu também não pago não. Mas eu tô falando de valor, valor, não preço. Olha, a ideia do talk show em si, mesmo que o cara faça só pra ele guardar pra ele, Um registro memorial. mesmo que ele não mostre pra ninguém, e guarde só pra ele, nem pra família mostre, eu acho que já é muito valioso. Por essa questão de você resgatar a sua história sem sentir. E lembrar de coisas que você não percebeu que você fez. Coisas importantes, ou coisas prazerosas, e passou batido, e você acha que sua vida foi sem graça. Quando você vai ver, não foi, né? Então acho que mesmo que o cara guarde para ele, já é um grande valor. Se ele guardar como registro para a família, é maior ainda. Eu te digo uma coisa, eu tive um avô que era um exímio contador de histórias, e mais, ele inventava as histórias na hora, e histórias incríveis. A gente, eu, meus primos, que a gente ficava horas ouvindo ele, ninguém lembrou de gravar ele contando as histórias. A gente não tem nenhum registro. Se ele tivesse registrado essas histórias, a gente estava passando para nossos filhos, Isso. para os bisnetos dele. Netos e bisnetos. Né? Então, assim, se você pode ter um registro seu, mesmo que você não vai mostrar agora para sua família, larga aí. E a forma como é feito Quando esse você registro. morrer, sua família vê e vai entender você melhor, e vai compreender como é que você se tornou essa pessoa. E o formato, a maneira como foi elaborado isso, de uma Pois é. elegância, de Agora, dentro de um estúdio. Você pode também perder um pouco da timidez e usar como marketing pessoal. Principalmente se você tem uma empresa. Eu sempre, quando eu olho para uma empresa, eu vejo muito o dono da empresa. Para mim, a empresa é reflexo do dono. Se a empresa é ruim, o dono deve ser ruim, com certeza, né? Então, assim, por exemplo, o pessoal admira a Apple, mas admira por causa do Steve Jobs. Admirar A Apple, por causa do Steve Jobs. Então, a história dele, o dono né? da empresa geralmente monta uma empresa. Tem uns caras que montam só para ganhar dinheiro e fim de papo. Mas a maioria dos empresários que eu conheço montou a empresa porque queria fazer uma coisa daquele jeito, do jeito dele. Tem uma filosofia para né? aquele setor. Tem uma filosofia em cima. Então, você é o dono dessa empresa, tem a sua filosofia jogada em cima da empresa. Você fazer um marketing pessoal contando sua história é um negócio que vai reforçar a sua marca, vai reforçar a sua empresa. Como vai fazer isso? Aí se você contrata a Súria, ou temos uma equipe para fazer conversa com sua agência, ou nós contrata temos. a Súria e faz. Porque assim, tem o jeito certo de usar isso e o jeito errado. A Súria vai encaminhar lá, conduzir. Então assim, se você for usar só para você, eu acho muito valioso. Porque, por exemplo, o Emerson gravou a história dele, mas ele sozinho. Isso. Não tinha outras pessoas para jogar o anzol e puxar essas histórias lá de dentro. Se tivesse, seria diferente. Viria bem mais peixe, né? Vai Seria chegar, muito mais mas vai peixe, chegar esse momento. entendeu? Então, tem o valor disso, tem o valor do marketing pessoal. Se você quiser fazer separado da empresa, um marketing pessoal seu, você quer dar palestra, você quer falar. Isso. O Amir Klink fica dando palestras contando o quê? A vida dele. Transmitindo para os empresários o que ele como pessoa viveu nos barcos tal, e o que isso pode ajudar nas empresas. O Marcos Pontes faz palestras contando a vida dele como o primeiro astronauta brasileiro, né? Então a sua história pode ajudar outro empresário a fazer alguma coisa. E a memória afetiva, que ela atua aí para quem conta a história, no sentido de poder curar algumas questões quando ele está contando a história. É um processo terapêutico. A gente não diz diretamente que é isso. Também. Né? Eu não tenho nada para curar. Mas se o cara tiver coisa para curar, né?
Eu acho que esse papo da Súria, ele é bem terapêutico. Por aí. Você fez essa leitura, né? Com o Tamara eu aqui, acho. Né? Eu te falei isso depois que a gente gravou. Eu acho que ele é terapêutico, sim. E uma memória afetiva para quem vai estar assistindo, porque vai ali encontrar um ponto de conexão com a história, né? E mesmo pessoas que te conhecem, não conhecem essa história. Ou pelo menos desse jeito. Entendeu? Então eu acho assim, vale muito fazer esse registro, seja para guardar, seja para usar como marketing. A Súria Talk Show, a gente vem puxando o novelo, o fio disso, né, Sérgio? Para entender o que é esse projeto. Ele inicia no talk show, contando sua história, e tem uns subprodutos. Sim. Né, que a proporção que a pessoa tiver interesse de saber mais, ela vai ver que tem assim uma infinidade de ferramentas que a gente utiliza para a pessoa poder trabalhar essa questão do autoconhecimento. Sim, porque não tem só a parte empresarial, né? Tem a parte também de vivência. Isso. Da Casa Amarela. Casa Amarela. Ia chamar Mansão Amarela, que é uma mansão. Show motivacional. Casa. Você quer ver um produto que a gente lançou que é bem interessante, é consultoria. A gente tem departamento ADS Marketing Digital. Claro que a gente não vai ali se intrometer na empresa e dizer o que está errado, mas se a pessoa tiver interesse, a gente pode levar pessoas especialistas para poder fazer uma a palavra não é prospecção, não, mas uma avaliação do como é que as coisas estão sendo ali, de gestão, de administração, para a gente poder alinhar esse marketing dele de uma maneira eficiente, né? Aquilo que ele está querendo publicizar com aquilo que ele está como é que se diz, administrando o negócio dele, né? Eu lembrei agora de um marketing pessoal que reforça a marca, que é o do Luciano Hang. Sim. O marketing pessoal dele reforça a marca Avan. Exatamente. A pessoa dele. O próprio Silvio Santos. Ele pode fechar quantas for. Silvio Santos é outro universo. O Silvio Santos está em outra estratosfera. Silvio Santos é o maior comunicador da história do país. Ninguém se comunica como o Silvio Santos. E não tem nada a ver com número de Ibope, Globo tem mais Ibope, não sei o que. Não interessa, ninguém se comunica melhor do que Silvio Santos na história desse país, desde o início. Ele é um cara ao concurso, é um negócio fora de série. Emerson, você lembra daquele dado momento que a gente procurou o Marcel na casa dele? Era um dia da semana à tarde, sim, nós sentamos lá para bater um papo, né? Vamos procurar Marcel. Vamos ver o que o Marcel acha disso tudo. Tem uma ideia, né? aqui pra você. Me diga aí, Marcel, o que você acha disso aí? Rapaz, Marcel, não sei, cara, mas é diferente, né? Onde vai dar, não sei. Eu sei que o que vocês estão fazendo é algo diferente. É diferente. É diferente, e tudo que é diferente é para você construir. Na verdade, tudo que você. Todo projeto inicial você tem que ter muita paciência, tem que ter muito empenho para ir construindo. E quando você lida com essa questão de pessoal e empresarial, às vezes tem uma resistência. A gente não está aqui com o intuito de dizer, olha, não é necessário mais que você faça uma mídia convencional e que você agora tem que fazer só mídia digital. Não, eu acho que tudo ali, a mídia convencional, a mídia digital, o influencer tem sua importância. Mas uma pessoa que monta uma empresa, quem mais sabe do produto dela senão ele? Aí bota um influencer para falar do produto dele, se ele pode ali trazer uma palavra de uma vivência dele. Principalmente empresas que têm uma filosofia. Com certeza. Eu acho que isso tem um poder, né, Marcelo? Porque a Buriti, por exemplo, tem uma filosofia. Ela não é uma loja de material de construção igual a outras lojas de material de construção. Ela tem uma filosofia. Até no nome, né? Pai Mendonça tem uma filosofia. Então, são empresas que você enxerga uma filosofia nela. Não é igual a todas as outras. E você fez uma pergunta ao Luiz Ribeiro aqui. Ele perguntou, como é que você conseguiu montar a loja em outros lugares e manter esse mesmo padrão? Tu lembra a resposta do Luiz? Não lembro da resposta do Luiz. Ele falou, olha, porque as pessoas vestiram a camisa, eles entenderam a equipe toda. A equipe. Aí é que tem uma filosofia. Não é? Se não tem uma filosofia, você não tem isso de equipe vestir a camisa. E aquilo ali não é falácia não, porque às vezes que eu fui comprar lá, eu fui muito bem entendido. As pessoas têm aquela maneira. Você quando entra em certas empresas, você enxerga a filosofia da empresa no atendimento. Isso. Né? Na Buriti, na Pai Mendonça, nos laboratórios, LID, LAP, você vai lá, você enxerga o dono, você enxerga uma filosofia. A filosofia do LAP é diferente da filosofia do LID, e os dois são laboratórios excelentes, mas cada um tem sua filosofia e você enxerga isso quando vai lá. Esse ponto, amigo, que a gente está assim, buscando mostrar para as pessoas
que o empresário ele precisa se mostrar mais. Não é nem por uma questão de vaidade, de se enaltecer. Mas ele precisa se aproximar mais das pessoas para entender quem é aquela pessoa ali. Até para a pessoa entender a filosofia da empresa. Exatamente. Esse é o propósito da Súria. Sim. Vamos falar de que agora? De futebol? Eu posso falar de futebol se você quiser. Futebol internacional, porque eu não assisto daqui porque é muito peba. Cara, a gente... Futebol nacional é fraco demais. Começou a fazer esse projeto e a gente tava pensando assim, meu Deus, isso é o que? É um podcast? É um talk show? Resolvemos que é um talk show por quê? É um pod show. Né? O cenário, o céu artístico nosso é dentro de um estúdio. Então a gente se sente à vontade ali. Foi tudo muito intuitivo mesmo, como você falou. Mas era um intuitivo, eu tinha certeza que a gente estava sendo conduzido. E as coisas foram acontecendo, né, Sérgio? A gente vendo que tinha uma mão, assim, alguma coisa acontecendo ali. Eu me senti tão à vontade, eu estava um tempo sem tocar. Nós não ensaiamos, eu e o Adilson ali. Eu lembro, inclusive, que uma vez alguém me falou, Emerson, não tá mais tocando, não. Eu estava acreditando nisso. Eu falei, como é que é? Emerson não tá mais tocando, tem que dar uma surra nesse cara. De cansação. De cansação, porque uma pessoa que recebe um talento desse... É um absurdo. Não tem a opção, não tem direito a parar de tocar. Eu digo absurdo é irresponsabilidade não estar cumprindo a missão. Você não tem direito. Você recebe um dom desse e não usa. Meu amigo, eu voltei numa versão 5.8. Não, a música Que Tal Recomeçar legal, é bem essa versão. É um recomeço, né? Mas se eu chegar na casa de Emerson, ele tá lá em frente a uma tela, né? De computador, sentado do lado. Rapaz, imensa. Emerson eu falei, rapaz, você tá fazendo o que aí? Emerson tem uma TV que pega a parede inteira, gente. Parece um eu falei pra você, rapaz, você esqueceu da música, foi? Você tá fazendo o que aí, rapaz? No Castelo de Ilusão. Eu fiquei meio revoltado quando eu vi isso. Eu falei, mas isso é passado, agora eu estou reconectado com a arte, com muitas músicas novas aí. Tem artistas talentosos. Tem música nova aí, que não honram. Gravou ontem. Olha, tem artista talentoso que fica deixando em segundo plano um dom desse. Eu, se tivesse um dom desse, eu só faria isso o dia todo. Tocaria pra mim o dia inteiro. Amigo, mas essa versão, ela veio por agora... exemplo, tem nosso amigo Fabiano Carilo, que pensa que é advogado. Ele não é advogado. Ele é músico. É um personagem ali. Advogado é uma ocupação que ele arrumou para as horas vagas, mas ele é músico. Entendeu? Mas, amigo, é um cara que tinha que cuidar só de música. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu precisei passar por esse deserto, entendeu? De compreender um tanto de coisa na minha vida. E quando eu lhe digo que eu não perdi dinheiro, eu ganhei minha vida de volta, é porque eu pude agora enxergar melhor as coisas, entendeu? Então, assim, a música em mim hoje em dia tá mais viva. Escapou da surra, pelo menos. Escapei da surra. A música tá mais viva. Agora eu não me vejo só... Não é só no sentido de somente isso, assim, música. Eu quero comunicar. Então o talk show é essa oportunidade de a gente poder levar a palavra para as pessoas, né? Os jingles que você faz são comunicação e comunicação muito boa. O que eu faço? Jingles. Marca musical. Você pode chamar como quiser. A marca musical da Morena vai entrar daqui a pouco, porque nosso tempo acabou. Grato, Marcel, pela entrevista. Pô, bacana, viu? Eu agradeço. Marcel, eu sou grato. Aliás, não, vocês têm que agradecer de ter vindo aqui. Agradecemos. Bom, Mesa Redonda para Dois conta hoje com uma história bacana do Marcel Leal. Eu e o Sérgio Sepúlveda aqui tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. Na quarta-feira que vem, nós vamos estar aqui de volta, porque quarta-feira que vem vai acontecer o evento da Súria, que é um evento importantíssimo, um evento muito interessante. Tem coisa demais para falar dele, não dá para falar aqui. Nós vamos falar disso quarta-feira que vem. Espero que o papo tenha sido bom para todo mundo que está aqui em Itabuna, que está fora, que está no exterior, está sei lá onde. A gente ainda não pega em Marte, mas na estação espacial deve pegar porque tem internet lá, né? Então, obrigado a todo mundo e vai daí, Paulinho. Mesa para dois. Opinião com atitude.